No estado de emergência, boa noite, Paulo Portas. Boa noite. Hoje olhamos para um tema que não tem sido muito falado, a pandemia em África e como é que o continente africano tem reagido e se tem comportado perante o avanço do Sul. Eu acho um tema muito interessante porque é o grande ponto de interrogação desta pandemia do ponto de vista da geografia e das consequências humanas, evidentemente. Lembremos-nos de como tudo começou. A epidemia vem da Ásia para a Europa e a Europa recebe-a, por responsabilidades próprias também, com um mês e meio de atraso do ponto de vista das medidas mais necessárias. E depois vai da Europa para as Américas, nomeadamente a América do Norte. O que está, por sua vez, um mês atrasada relativamente à Europa, grosso modo. O que é interessante é nós olharmos um bocadinho mais para o hemisfério sul e tentarmos perceber o que é que está a acontecer e o que é que pode acontecer nesse extraordinário continente que ainda por cima não está longe da fronteira da Europa e está perto do coração de muitos portugueses, chamado África. E eu acho que é um ponto interessante. Eu começaria por fazer neste momento, oficialmente registados, a África tem 10 mil contágios e cerca de 500 fatalidades. E, portanto, está longe de ter... Fidedignos, Paulo? Depende dos sistemas de saúde, mas é evidente que há contágios que não conseguem ser registados, mas não me parece que seja apenas o único fator. Já lá vamos. Quais são os fatores que podem ajudar a África e quais são os fatores que podem prejudicar a África. Em primeiro lugar, vamos ter algumas surpresas nisto, porque se nós olharmos para os grandes países africanos e para o fechamento, o confinamento, o isolamento, não é? Os países mais duros são o Ruanda, que eu chamo a atenção, que é considerado por muitos o país mais bem governado da África, teve um genocídio há 30 anos, tem um presidente com o modelo Singapura, autoritarismo político, liberalização económica, crescimento social e uma grande unidade nacional depois de uma grande divisão. Paul Kagame foi o primeiro a fechar, e a fechar com rigidez. E, curiosamente, Angola, eu acho, já lá vou, que não é estranho à determinação com que as coisas foram feitas em Angola, dentro do que é possível. Aquilo que tinha acontecido na China? Não é o facto de o presidente ser militar. E os militares têm uma cabeça perante desafios muito planeada. Não especulam. O que é preciso fechar, fecha. O que é preciso fazer, faz. E isso ajuda muito em épocas destas. E o Quénia, também relevante. Neste momento não havia ainda grande informação sobre Moçambique. Em que data é que Angola encerrou fronteiras? Não, era esse, eu gostava de dar uma informação aos nossos, partilhar como meditação. Porque nós, de facto, devemos olhar para os outros, procurar entendê-los como eles são, e não como, às vezes, a gente julga que são. Angola fechou fronteiras aérea, naturalmente, com a China, a Coreia do Sul, o Irão, Itália. Na altura, os principais e ainda a Nigéria e o Egito durante um tempo. Fechou no dia 3 de março. Portugal fechou a fronteira aérea e a custo com Espanha a 16 de março. Angola tem quarentena obrigatória de origem desde 28 de fevereiro. Nós só há poucas semanas, e mesmo poucas. Portanto, as coisas foram, desse ponto de vista, há modelos muito diferentes. Todos os PALOP, portanto, os países africanos de expressão portuguesa, estão todos em estado de emergência. Uns mais cedo, outros mais tarde. E eu agora gostava de desenvolver um pouquinho o que é que pode não esquecer que o diretor-geral da OMS, que é africano e que foi ministro da Saúde, creio que da Etiópia, tendo nascido na região da Eritreia, mas é interessante ver que ele disse só sobre a África, ou talvez sobre as economias em desenvolvimento, mas particularmente sobre a África, e invocando a sua experiência, que não podia defender um confinamento total em África, porque senão as pessoas não teriam que comer. E é uma declaração muito impressionante dele, em que separa um pouco o hemisfério sul do hemisfério norte.
E isso talvez explique, por exemplo, que Angola tem as medidas que eu lhe disse, Moçambique está em quarentena, com medidas severas, tem poucos casos, tem mesmo um caso do Presidente da Câmara de Maputo, que tinha vindo à Europa e se recuperou no Hospital de Maputo. Mas as pessoas em África, é preciso que a gente tenha a noção, sobretudo naquilo que na África do Sul se chamam townships, e portanto os arredores das pessoas mais pobres africanas, sabe que esta coisa do confinamento em casa em África tem um problema. Muitos das habitações ou das barracas em que as pessoas vivem são usáveis desde que não estejam 7 ou 8 pessoas da família ao mesmo tempo. Claro. As coisas são assim. Quase de forma rotativa. E, portanto, as pessoas têm que ir trabalhando. Bom, o que é que são os fatores que podem ajudar a África? Pode haver fatores positivos no meio desta desgraça, não é? Bom, o primeiro fator, a demografia. Nós já lá iremos à conclusão, mas, primeiro fator, a demografia. A idade média de um africano são 18 anos, Pedro. População muito jovem. A idade média de um europeu são 42 e vamos a caminho de 50. Isso, mais a esperança de vida, que na Europa, nos homens, é 82 anos e nas mulheres, 84, em África é 65 anos. Ou seja, a definição de grupo de risco é completamente diferente em África. Há menos população idosa e, portanto, há menos população mais exposta desse ponto de vista, embora também se saiba que a nutrição não é uma nutrição, se quiser, perfeita, ok, mas só percebermos que é uma sociedade muito mais jovem e, desse ponto de vista, com menos risco. Segundo, o clima. Nós não sabemos tudo sobre o chamado bónus da meteorologia. Se nos vai ajudar, é possível que sim, no hemisfério norte agora, com a primavera. Mas sabemos duas coisas, que o vírus sobrevive muito bem em temperaturas muito frias, e menos 5 a 12 graus, e começa a sobreviver com maior dificuldade em temperaturas mais altas. Até agora, e mesmo no futuro, algumas condições se manterão, a África é um continente foi mais quente em todo este momento. Parte, como sabemos. Depois há um terceiro fator que é muito importante. A África tem experiência do ébola. E, portanto, tem experiência de, apesar da debilidade dos sistemas de saúde, tem experiência de enfrentar uma epidemia. E eu devo dizer o seguinte, eu começo a chegar a uma conclusão, que é assim, quem teve memória está a gerir isto melhor. Os asiáticos com a epidemia de 2003, a SARS. Os africanos, por enquanto, com o ébola. Quem, no hemisfério norte, vive a achar que o essencial é sempre amanhã de manhã e que não há longo prazo nem memória, perdeu-se no caminho. Não deixa de ser interessante como meditação, acho eu. Depois, há um outro fator ainda, é que, obviamente, a população africana tem menos exposição às viagens, ao turismo e à mobilidade que pode determinar maior risco. Fatores que podem acumular-se contra a África e que podem levar a uma conclusão. É que pode dar-se o caso de as consequências económicas e sociais para a África serem de uma proporção mais severa do que as consequências de saúde pública. Comecemos por assinalar, obviamente, a debilidade dos sistemas de saúde. Em segundo lugar... A dependência do petróleo. Antes disso ainda, a exiguidade dos apoios sociais. Por exemplo, eu fiquei contente. Claro. Cabo Verde foi bastante longe no apoio direto ao rendimento. Cabo Verde é um dos melhores casos de governança em África. E democracia. Por outro lado, portanto, exiguidade de apoios sociais, debilidade dos sistemas de saúde, tanto no diagnóstico como no tratamento. E quanto mais para dentro, mais difícil. Depois, em terceiro lugar, outro fator que é terrível para a África neste momento. Se o preço do petróleo ficar consideravelmente baixo durante muito tempo, isso é terrível para os orçamentos dos países africanos, mais dependentes dos recursos naturais. E, portanto, por exemplo, países que tenham um orçamento feito com base em petróleo a $60, como Angola, estão a metade das receitas. Bom, isso é grave, porque tira meios. E depois, ainda, a paralisia do investimento. Porque países, por exemplo, para Moçambique, é essencial que o investimento não pare. Porque é o investimento que lhes vai permitir fazer o caminho da pobreza
para uma melhor situação de prosperidade. Depois, e ainda, um ponto que me chamou a atenção, um artigo do meu antigo colega de governo, cujo rigor intelectual eu prezo muito e que é diretor de desenvolvimento da OCDE, e a OCDE está a fazer um bom trabalho nesta matéria, o Dr. Jorge Moreira da Silva. A questão da ajuda ao desenvolvimento. Nesta pandemia, toda a gente se vira para dentro. E eu tenho que acudir primeiro ao meu vizinho, depois à minha rua, depois ao meu bairro. E estou longe do que está aparentemente longe. Os grandes doadores não podem, a meu ver, ceder à tentação de parar a ajuda ao desenvolvimento em África. Porque se pararem, vão sofrer as consequências disso mais tarde e sob muitas formas. Honra seja dita que o Banco Mundial chegou-se à frente em relação à África e o FMI prometeu fazê-lo. Mas, por exemplo, como sabe, um país como Moçambique tinha quase 30% a 40% do seu orçamento era financiado por doadores internacionais. Depois, por questões de transparência, isso foi suspenso. Está a preparar a nova negociação supervisionada em termos de transparência pelo FMI. É muito importante que isso não pare. Portanto, a proporção do que está em causa é infinitamente menor do que o dano que se gerará se não se tiver um sentido humanitário neste momento. E, portanto, esses são... O que é que a McKinsey fez com muito interesse, a meu ver, que fez 4 cenários para as consequências da pandemia em África. Não há nenhum bom. A África precisa de crescer mais do que o mundo. Como nós sabemos, a América e a Europa podem ter rupturas de PIB muito drásticas. A África ficará um pouco aquém, felizmente, mas são rupturas de PIB que podem ir entre 3 pontos percentuais e 8 pontos percentuais. Para o que eles precisam de crescer, é muito pesado. Depende de 2 coisas que se vão jogar ao mesmo tempo. Se a pandemia global tem réplicas ou está controlada. Se tem um segundo surto ou não. E se em África há mais controlo ou mais generalização. É isso que leva a que um cenário como este, em termos otimistas, os 3%, implica que o surto não cresça demasiado. Ou um cenário mais pessimista. Ou um cenário mais pessimista. Este é o pior de todos, obviamente, é que haja réplicas em termos globais e generalização e uma grande transmissão em África. Pronto, é isto que... Há um dado, em todo caso, que eu gostava de chamar a atenção. Eu tenho ouvido, e bem, toda a gente discutir as consequências para as empresas. Sim. Há muitas empresas portuguesas, pequenas, médias, grandes, a trabalhar em África, como na América Latina. Nunca se esqueça que foi para esses continentes que foram, quando houve a crise na Europa... Foi uma válvula de escape notável na altura. E eu gostava aqui de chamar a atenção para um setor de que se tem falado menos. Exportadores. Que são hoje uma percentagem equivalente mais ou menos a 40 e tal % do PIB. E que é um esforço enorme feito pelas nossas empresas. Sofrem os efeitos no mercado interno e os efeitos nos mercados externos. As dificuldades logísticas, as dificuldades de fornecimentos. Mas são uma parte absolutamente dinâmica e essencial da nossa economia. E eu deixarei aqui só 3 notas, muito sintéticas. Cuidado com a ideia ou a inércia que levará a fechar os seguros de crédito à exportação. A França acaba de alargar o conceito de risco. Porque, obviamente, risco hoje não é a mesma coisa que era há 2 meses. Portanto, cuidado com a tendência para fechar os seguros de crédito. Se não houver seguros de crédito à exportação, é difícil exportar. Segundo, a situação dos expatriados portugueses, que são milhares, cujos salários fazem viver as famílias cá, que estão cá, em grande medida. E também o tratamento que é dado aos investimentos que as empresas portuguesas fazem quando estão na segunda fase da internacionalização, que é o investimento em termos globais, que este defendeu quando haveria crise cá, como nós sabemos. Ajudou e muito. E, portanto, eu chamaria a atenção para que há um setor da economia portuguesa que mete pequenas, médias e grandes empresas que também tem que ser olhado com atenção e da que se tem falado mesmo. Dentro das várias prioridades, é bom não esquecer essa. Vamos ao último quadro. Só por um ponto. Há um tabu geral em toda esta pandemia de que a gente não quer falar porque é desconfortável, que é a situação dos campos de refugiados. As pessoas podem imaginar o que é a situação dos campos de refugiados. No caso da África, há um fator que é negativo para os africanos. É que a África tem os números são de 2019, com base
nas agências das Nações Unidas. A África tem cerca de 27 milhões, portanto, quase 3 Portugais, digamos assim, tem cerca de 27 milhões de cidadãos deslocados ou refugiados. Porquê? Porque tem ainda muitas guerras, muitos conflitos, tem algum terrorismo, e que medra na confusão, como é evidente, e esse é um fator que deve fazer o mundo olhar para a situação específica da África, que há muita gente deslocada, fora da sua residência, fora do seu sistema de saúde, e isso é uma especificidade do continente africano. Seja como for, olhe, Nelson Mandela teve confinado 27 anos. E não foi por saúde pública, foi por delito de opinião. E quando saiu de lá, saiu com grandeza, não odiou. Uma enorme nobreza, sem nenhum ressentimento, um exemplo para todo o mundo. De modo que, se nós obedecermos ao que devemos fazer, estamos a garantir a esperança do que nos apetece fazer. Okay? Era isto que eu queria, a mensagem que eu queria deixar hoje. E no final deste jornal, as imagens de Veneza, todo o esplendor da cidade, agora mais visível que nunca com a ausência de turistas. Uma boa noite, Paulo. Regressamos amanhã. Até amanhã.